Boa tarde, pessoal. Bem-vindos a esta live dos diálogos antropológicos. Vamos entrando. Os que porventura forem chegando aí, vão me ajudando para me dizer se está tudo bem com o som e com a imagem, porque aqui está caindo um pé d'água. Eu não sei se vocês vão me escutar bem. Espero, inclusive, que eu consiga levar a live até o final, sem que a gente caia por conta da queda de sinal aqui. E Miguel Soriani, grande companheiro, bem-vindo. Bem-vindo, Dea, bem-vinda, Tata, grande Eric, Ângelo, muito bom, bem-vindo. Ok, obrigado, Eric, perfeito. Então vamos dar sequência aqui, antes que o mundo desabe com a chuva que está caindo cá do lado de fora. Olá, desde Barcelona, bem-vinda. Muito bem, povo. Então vamos lá, boa tarde para todo mundo, vamos dar sequência. Quem está chegando pela primeira vez nas lives dos diálogos antropológicos, a recomendação mais do que insistente é de depois vocês darem uma olhadinha lá no meu canal do YouTube ou mesmo aqui no IGTV, onde estão disponíveis todas as demais, porque a sequência de lives aqui dos diálogos antropológicos é uma sequência, tá? Então tem a ideia é que uma se siga a outra como complemento efetivamente, tá? Então pode ser que pareça estranho aí para alguns que estão chegando pela primeira vez pegar a coisa, né, abordada assim de uma forma muito direta, muito rápida, mas vocês vão conseguir entender bem, né, a sequência se vocês pegarem as demais. Até agora, se eu não me engano, foram 7 lives, né, elas estão aí em torno de 30, 40 minutos cada uma delas, então vocês aí vão ter mais ou menos umas 5 horas de lives, um pouquinho menos, né, de 4 a 5 horas de lives, que vão permitir vocês depois a ter o pé aí. Grande Tomás, bem-vindo. Ok, vamos lá, vamos dar sequência, pessoal. A gente fez na última sexta-feira uma live na qual eu trabalhei com vocês, né, a alegoria da caverna de Platão, na qual a gente chegou, né, a conclusão, né, vamos pensar aqui no raciocínio, na linha de raciocínio proposta até agora, a gente chegou à conclusão de que a posição autenticamente humana, aquela posição que é a posição que equivale mais e melhor à compreensão do que é o próprio da pessoa humana, é justamente aquela posição em que a gente se faz, né, faz da nossa própria vida um testemunho da verdade identificada. Quem reconhece a verdade, quem sai da caverna de Platão, né, acaba recebendo um mandato, né, o mandato que nos faz, portanto, testemunhas. A gente precisa, né, para começar a assumir a posição, né, de pessoa, efetivamente, a gente precisa começar, né, do reconhecimento da verdade, né, e sair justamente daquela posição da escravidão, aquela posição que nos coloca presos ao fundo da caverna, contemplando a realidade como medida, contemplando a realidade como sombra apenas, né, como abstração. Tudo aquilo que a gente, de fato, precisa, né, lutar, pensando nas primeiras lives em que a gente trabalhou ali aquela definição do clássica do Boécio, é lutar contra justamente um padrão racionalista, um padrão que coincide justamente com este encaixar a realidade dentro de uma teoria, encaixar a realidade dentro de hipótese, encaixar hipóteses, né, encaixar a realidade dentro de algum tipo de medida, né? As medidas que, em geral, têm tudo que ver justamente com este controle, que é uma tentativa de controle que no fundo é uma escravidão, tá bom? Então isso foi um resumo, na verdade, de tudo que a gente veio falando até agora, né, um resumo mesmo, super resumo, mas sobretudo centrando o foco naquilo que a gente tratou na semana passada, na live da sexta-feira passada. Bom, hoje eu quero dar um novo passo, então talvez a gente vá começar inclusive aqui um novo bloco, tá? Mas um bloco que, se vocês não têm clareza daquilo que a gente caminhou até a sexta-feira passada, é difícil da gente de dar o passo, tá? Então, mesmo quem está chegando agora, o convite aqui e a insistência, né, mesmo que quem esteja chegando agora vá pegar, né, na verdade, um novo bloco de desenvolvimento, fica o convite para pegar todas as demais, tá? Então, eu insisto nisso sempre para que vocês também tenham uma ideia de que vocês saibam que tem um corpo, né, sobre o qual a gente está trabalhando. Muito bem. O que eu quero justamente hoje com vocês enfrentar é justo a pergunta sobre a dignidade da pessoa humana, né?
A gente ouve falar muito sobre isso, né? Recentemente, com toda a situação, né? Toda a discussão sobre o aborto, que, né, girou aí no cenário nacional de uma forma muito evidente, a gente ouviu, né, de algumas vozes, poucas vozes, é bem verdade, né, vozes que na verdade são poucas, mas que graças a Deus estão se ampliando, né? As pessoas estão tomando a coragem de se colocar, né, abertamente favoráveis à vida, favoráveis à dignidade da pessoa humana, tal como, né, o Papa João Paulo II, na sua carta programática, né, do seu pontificado, dizia para a gente, essa dignidade da pessoa humana, dizer, da sua concepção à sua morte natural. Tá? Então, falar de dignidade, muitas vezes, né, soa para a gente como um mero moralismo, né? Falar de dignidade para aqueles que acabam partindo do pressuposto, né, que dignidade tem que ver com, né, uma coisa meio religiosinha, né, e sobretudo quando a gente expressa a dignidade da pessoa humana nesses termos, da sua concepção à sua morte natural, a gente logo já encaixa isso aqui dentro de uma tábua, né, de valores morais, e valores morais que a gente imediatamente vai, né, encaixar também dentro de uma perspectiva judaico-cristã. Eu digo, é bem verdade, é exatamente sobre isso que nós estamos falando. Como eu disse na primeira live dessa série de diálogos antropológicos, estamos aqui abertamente tratando de uma perspectiva antropológica como aquela judaico-cristã, efetivamente, né? Toda a roupagem cristã, sobretudo, que se deu a concepção, né, a compreensão do que é a pessoa humana. Então a pergunta de hoje é justamente essa, né? Afinal de contas, no que repousa, né? No que consiste, onde repousa a dignidade da pessoa humana. Então eu vou convidar vocês a fazer um passo a passo para a gente entender. E, mais uma vez, como eu venho fazendo sempre com vocês, a ideia de a gente ter uma clareza do significado das palavras vai ser importantíssimo. Vocês vão ver como isso é interessante aqui. Bom, a gente viu, né, numa das lives passadas, de como a pessoa humana é um sujeito, e um sujeito estático com X, ou seja, a pessoa humana caminha, né? Ela é homo viator, ela é viandante, né? Quer dizer, a definição da pessoa humana é exatamente, a gente pode defini-la como sendo um ser que caminha em direção a alguma coisa, né? Esse ser estático é em direção a alguma coisa e não é qualquer coisa. O caminho que a pessoa humana faz, né, esse caminho de êxtase, esse caminho da existência, falávamos na semana passada, né, o estático, o existir, na semana retrasada, na verdade, o estático, o existir, né, o êxodo, todas essas palavras estão sempre indicando uma saída, um estar a caminho, né, um ser peregrino, né, e um ser peregrino em direção a alguma coisa. Dizíamos, né, há 2 ou 3 semanas atrás, né, uma peregrinação rumo à Terra Prometida. E falávamos na semana passada, né, que esse êxtase, este sair da caverna de Platão, é em busca do reconhecimento da verdade, né? Então não é o reconhecimento de uma verdade, não é o reconhecimento da minha verdade, é o conhecimento da verdade, verdade com V maiúsculo, a verdade. Ah, professor, não existe a verdade. Eu não quero entrar no mérito dessa discussão, que já sabemos que é uma discussão totalmente vazia e sem sentido, né? Não quero aqui ficar repisando. Bom, vou até dizer, né? Nem se trata de argumentos, né? Porque quem argumenta assim, né? No fundo é um jumento, né? Então não vale a pena discutir com jumento, ficar jogando pérolas a porcos é uma bobagem, uma asneira que a gente não vai perder esse tempo aqui não, tá bom? Então, partamos disso aqui, a gente caminha, né? O sujeito, a pessoa humana é um sujeito estático, que caminha em direção à verdade, e uma verdade que, olha só que coisa impressionante, é uma verdade que a gente não pode possuir, né? O Bento XVI, quando não era ainda Bento XVI, salvo engano, acho que quando era cardeal Ratzinger ainda, mas posso estar enganado aqui, não, na verdade ele já era o Papa Bento XVI já, né? Que aliás, um parênteses, né? Aqueles que são cristãos e creem na nossa fé, na Santa Madre Igreja, fica aqui um pedido explícito de oração pelo Papa Bento XVI, que está já bastante adoentado, né? Uma pessoa próxima de mim, que é próxima do Bento XVI,
que pediu orações porque ele está bastante adoentado. Fecha parênteses e damos sequência. Mas o Bento XVI, uma vez, ele disse uma coisa interessante, e que cabe bem nisso que eu acabei de dizer. A gente não é capaz de possuir a verdade. Na verdade, a verdade possui a gente. Tá? Então, esse caminho estático, né, esse sair de si, essa existência em direção à verdade, uma verdade que a gente não vai possuir, mas que a gente deve buscar ser. Falávamos isso na última semana. Devemos buscar ser a verdade reconhecida. Por quê? Dizíamos, quem reconhece a verdade torna-se testemunha, né? E deve testemunhar, portanto, a verdade reconhecida. Recebe um mandato. Tão logo eu vejo a verdade, tão logo eu me deparo com a verdade que não é a verdade que eu alcanço por via de uma posse, né, teórica, por via de uma posse conceitual, mas é uma verdade a qual eu chego por via de uma revelação. Né? Não estou aqui, né, de novo, falando apenas de uma perspectiva cristã, né, que é uma religião revelada, efetivamente, né, o judaísmo e o cristianismo são religiões reveladas, mas o próprio Platão, salvo engano, no Timeu, ele, num determinado momento do diálogo do Timeu, ele vira e diz o seguinte, olha, a razão humana não diz nesses termos, mas a imagem que ele constrói é exatamente essa, a razão humana é como um barquinho, né, e ele faz referência a Ulisses, inclusive, né, é como o barquinho de Ulisses, né. Enquanto estava navegando ali no mar Mediterrâneo, né, aquele barquinho de Ulisses ele dava conta. Né? Então logo Ulisses resolve empreender, né, o desafio de enfrentar o oceano, né, e atravessar as colunas de Hércules. E o que acontece, né, com o barquinho de Ulisses? Né? Ele é destruído pelas ondas, né? Ele é destruído pela ferocidade do mar. Né? A nossa razão ela é como o barquinho de Ulisses. E o Platão termina essa frase dizendo justamente isso. Há verdades, né, para as quais a gente não chega a alcançar, né, que a gente não chega a alcançá-las, desculpa, senão a partir da revelação de um Deus. Né? Essa é a frase do Platão. Né? Então, a mesma coisa estamos falando aqui. Né? Esse ser, né, esse alcançar a verdade, esse sair da caverna, deixar de ser escravo e alcançar a verdade que está fora da caverna, faz-nos testemunhas, impõe-nos um mandato que nos é dado exatamente por aquele que é a verdade, o sujeito com S maiúsculo, aquele sujeito com S maiúsculo que define-nos como sujeitos, efetivamente. Então, estou retomando todos os passos que a gente deu até agora, tá bom, pessoal? Então não tem aqui nenhuma novidade para aqueles que estão acompanhando os diálogos antropológicos desde o princípio. Bom, o que a gente entende disso aqui? Se o caminho humano, né, se o caminho humano é este caminho de busca da verdade que você não pode possuir, mas que você deve se vestir dela, você deve se tornar ela, você deve ser testemunha dela, se esse é o caminho, né, a gente já começa a depreender disso aqui a importância do processo educativo. Algo sobre o que eu falei também na semana passada para vocês. A educação, né, educar vem de educere, né, que é ex duco, né, conduzir, ducere, conduzir para fora. Né. A verdadeira educação deve nos conduzir para fora da caverna. Então, a educação cumpre um papel fundamental no tornarmos pessoas. Olha que coisa impressionante. Então, se a gente quer se tornar pessoa, devemos empreender um caminho educativo. Tá? Um caminho educativo que, se não for realizado em conformidade com aquilo que é propriamente educação, não será caminho educativo. Simples assim. E com efeito, a gente olha tudo aquilo que a gente vê hoje, né, na escola. A escola deveria ser, né, justamente um espaço um lugar no qual as crianças e quem está lá dentro da escola fossem justamente conduzidas para fora. Mas o que a gente tem visto hoje? Né? Toda a educação formal que a gente encontra hoje, todos os níveis, dos níveis mais básicos aos níveis superiores, e quando eu digo níveis superiores, eu não falo apenas da graduação, falo inclusive daquilo que acontece, por exemplo, nos níveis de pós-graduação, como mestrado e doutorado. Né? Toda essa educação formal que a gente encontra hoje é uma educação que, no fundo, nos prende no fundo da caverna. Né? Quer dizer, toda a tarefa da educação, né, hoje, moderna, contemporânea, é prender-nos, escravizar-nos no fundo da caverna. Por quê?
toda educação nos dá o quê? Nos dá apenas teorias, nos dá apenas hipóteses, nos dá apenas medidas. A gente passa anos dentro da escola ouvindo respostas para perguntas que a gente nunca se fez. A gente passa anos dentro da escola simplesmente recebendo o vômito, o vômito de um monte de professores que vão nos dando um conjunto de respostas absolutamente absurdas. E são absurdas por quê? Porque a gente não fez essas perguntas. A gente só consegue buscar, a gente só consegue encontrar a verdade na medida em que a gente se pergunta o que raios é efetivamente aquilo que a gente está vendo e o que raios pode ser efetivamente aquilo que a gente não está vendo e que parece ser tão mais interessante do que aquelas sombras do fundo da caverna. Então, para a educação é preciso haver pergunta. Quem não faz pergunta não é educado. Eu passei 18 anos dentro da universidade lecionando para cursos de psicologia e cursos de pedagogia e cursos de licenciatura em geral. E uma das coisas que eu fui percebendo, dizer, como uma marca cada vez mais presente entre os estudantes universitários, era a incapacidade de fazer perguntas. Todos chegam na universidade com um montão de respostas prontas, todos chegam na universidade com um montão de opiniões e se acham no direito de emitir as suas opiniões à torta direito, como se elas tivessem algum tipo de caráter de veracidade. Tem, é a minha verdade. Então, vejam que o modelo formal de educação no qual a gente foi educado, o modelo formal de educação que hoje em dia está aí espalhado para todos os lados, em todos os níveis, é um modelo de educação que, na verdade, não respeita aquilo que é o próprio da educação, que é conduzir-nos para fora, ex ducere, conduzir-nos para fora, conduzir-nos em direção à verdade, ser um lugar onde a verdade é testemunhada, e ela não é testemunhada porque eu tenho um conjunto de teorias e de hipóteses muito bonitinhas e muito redondinhas e muito bem acabadas e todas elas corroboradas. Deveria ser um lugar onde a gente caminha em direção à verdade, porque os professores não são meros professores, são mestres, deveriam ser mestres. Deveriam ser, portanto, aqueles que se vestem da verdade reconhecida e testemunham-na para os seus alunos, para os seus discípulos. Daí, inclusive, a gente pode já dizer uma coisa importante. Se educação é este resultado desta condução para fora, rumo à verdade que você não pode possuir, mas que você deve se tornar, deve ser, a gente tem um problema. Só pode haver um mestre. Só é possível a gente pensar em uma pessoa que efetivamente tem o caráter de mestre, de testemunha em si mesma, de ser a própria transfiguração da verdade, a própria encarnação da verdade, e que é o sujeito encarnado, o sujeito doador da vida, aquele que nos deu a vida e que se encarnou, e que por isso mesmo deu-nos algo que tem que ver com aquilo a que eu estou tentando responder para vocês aqui, a que a gente dá o nome de dignidade. Isso quer dizer, então, que não é possível haver mestres, não é possível haver educadores, vamos dizer assim, para além de Jesus Cristo? Por um lado, sim, mestre é só um, o próprio Cristo disse isto, mas nós podemos ser e devemos ser educadores. Nós devemos ser educadores em que medida? E só podemos ser educadores em que medida? Exatamente na medida em que nos tornamos livres. Exatamente na medida em que saímos da escravidão do fundo da caverna. Só é educador quem é livre. Só é educador quem, de alguma maneira, topou com a verdade e foi mandado rumo aos escravos para tirá-los do fundo da caverna. Porra, que grande isso aqui. Mas onde é que está o problema da dignidade a que eu me referia e que eu estou tentando responder aqui para vocês? Aqui a gente vai começar a dar um passo interessante. Conduzir, em grego, a gente viu que ducere, em latim, educação, é uma palavra latina, ex ducere, conduzir, ducere, para fora. Em grego, a palavra conduzir se diz ago. Daí, inclusive, a palavra pedagogo. O pedagogo é aquele que conduz a criança. O psicagogo, como eu concebo, que inclusive é
o psicólogo, né? O psicólogo, eu entendo que o trabalho efetivo da psicologia, da psicoterapia, deve ser um trabalho de psicagogia, de condução da alma, né? Quer dizer, de educação da alma, de condução da alma em direção a alguma coisa melhor, mais própria do humano, do que aquela na qual a gente acaba se encontrando quando a gente está adoecido, neurótico, etc. Então, a palavra ago, em grego, né, significa conduzir. Só que vamos pensar comigo aqui. A gente disse até agora que, algumas semanas atrás, né, para dizer melhor, a gente estava falando do quanto esse processo de êxtase, esse processo de existência, esse processo de êxodo que marca a realidade humana, é algo sempre lançado para frente no tempo. Nós somos pessoas na medida em que a gente caminha em direção a tornarmos-nos pessoas. A pessoa que a gente deve ser, ela é sempre lá na frente. Ela está sempre lá no futuro. De forma que, inclusive, eu dizia para vocês numa das lives passadas, né, que quando a gente se dá a conhecer para alguém, quando a gente diz, eis quem eu sou, dizer, né, se alguém me pergunta quem é você, a melhor resposta que a gente deve dar é aquele que eu me tornarei. Portanto, dar-se a conhecer é dar-se a amar-se, né? É dar-se para o outro para ser amado. Porque, efetivamente, o conhecer um outro pressupõe amar o outro e amar, sobretudo, o destino do outro. Amar aquilo que ele vai se tornar. O amor é isto, efetivamente. O amor é olhar para aquilo que o outro pode se tornar. E lutar bravamente e envidar todos os esforços no sentido de, justamente, ser cooperador na transformação dessa pessoa naquilo que ela deve ser. Então, vamos pensar comigo aqui. Nós estamos falando de ser como ser futurista, né? Quer dizer, a gente está lançado para o futuro, né? A gente vai se tornar, né? Aí a gente vai ter que fazer, então, uma pequena transposição, né? Então, a palavra ago, em grego, que significa conduzir, ela tem uma flexão em grego, que é uma flexão para o futuro. A flexão do verbo ago em grego para o futuro faz axo. Axo, em português, tem uma tradução direta. É a palavra eixo. Olha que coisa interessante. Então, vejam, me acompanhem aqui, por favor. Estejam comigo até o final para vocês entenderem. O trabalho todo de condução pressupõe, portanto, que eu, antes de tudo, para que eu seja educador, para que eu seja alguém que conduz para fora, pressupõe que eu seja livre. Eu serei tanto mais livre quanto mais eu tiver constituído a minha vida, a minha ação, o meu tornar-me aquilo que eu desejo, aquilo que eu preciso ser, o meu amor, na medida em que eu giro em torno desse eixo, esse centro da minha pessoa. O centro da minha pessoa é aquilo que eu tenho que me tornar. Então, eu serei educador, eu serei livre verdadeiramente, quanto mais eu giro em torno de um eixo que é o eixo da minha definição, o eixo daquilo para que eu nasci para ser. Eu nasci para ser uma pessoa, eu nasci para ser um sujeito, eu nasci para ser aquilo que aquele que me amou, quando me amou, definiu-me como tal. Definiu-me como sendo alguém que precisa se tornar sujeito como ele mesmo o é. Só que a gente não o é agora. A gente precisa estar, na verdade, girando em torno desse eixo. Num movimento que é centrípeto mais do que centrífugo. Toda a nossa vida deve girar, né, centripetamente em direção a esse eixo, que é o eixo do tornar-me aquilo que eu sou. Axo, se diz em grego. Tudo bem? Só que como é que a palavra, como é que a gente traduz a palavra axo? Olha que coisa genial. Como a palavra axo é traduzida para o latim? Ela é traduzida por dignus, né? Em latim dignus, que em português se traduz como digno ou dignus, né? Olha só. E de fato a palavra dignidade, se vocês procuram as acepções da palavra dignidade no dicionário, o que vocês vão encontrar? A dignidade ela tem que ver justamente não tanto com algo
de que a pessoa é investida no instante. A dignidade tem que ver com um investimento futurista. Um investimento, a pessoa ela é digna porque ela caminha em direção a esta dignidade, ela caminha em direção a esse eixo, ela caminha em direção a um certo centro. Isto é o que confere dignidade. E por isso que a gente fala da dignidade humana, da sua concepção à sua morte natural. Porque todo este espaço de tempo, da concepção à sua morte natural, é espaço de tempo no qual você precisa orientar a sua vida em torno desse eixo. E não me interessa saber se você viveu 1 segundo, se você viveu 10 dias, se você viveu 5 anos, se você viveu 150 anos. O fato é que é a mesma coisa. Na medida em que em que te é dado o ser, na medida em que você é amado, e por isso te é dado o ser como ser pessoa. E, portanto, a tua dignidade já está dada desde o princípio, porque você precisa conceber a sua vida inteira dirigida para este centro. E o que acontece com o educador? O educador, aquele que, portanto, te leva para fora da escravidão, o educador, ele é, na verdade, alguém que a gente poderia chamar de axioma. Todas essas palavras, ago, axo, axioi, que é digno ou dignidade, que é na verdade uma pequena flexão, e axioma, todas elas falam da mesma coisa. Um educador é alguém que, quanto mais caminha para o eixo, tanto mais se torna digno, e porque tanto mais se torna digno, tanto mais se torna, portanto, testemunha daquele centro para o qual ele mesmo se encaminha. E, na medida em que ele se encaminha para esse centro, ele só se encaminhará verdadeiramente para este centro se ele for um axioma. A palavra axioma se traduz por evidência, certeza evidente. Ou seja, eu me vesti da verdade, eu me vesti do mandato que me foi colocado nas mãos, eu me tornei ou estou me tornando a verdade que eu reconheci, a verdade que na verdade me foi revelada. Eu sei que foi uma frase meio feia aqui, mas enfim, é isso mesmo. E por isso eu sou um axioma. Eu sou alguém para quem aqueles que olham veem a evidência da verdade, veem a evidência de uma pessoa completamente constituída como pessoa, ou pelo menos completamente, pelo menos não, eu diria totalmente investida do centro para o qual caminha. Aqui está a nossa dignidade. Eu não me tornarei, portanto, digno só porque eu tenho uma carteira de identidade e sou um cidadão brasileiro. O caralho, vá pra puta que te pariu o fato de ser cidadão. A gente não nasceu para ser cidadão. Esta é uma das grandes, inclusive, esse é um dos grandes problemas, inclusive, da educação. A educação formal que a gente encontra hoje é uma educação para cidadania, não uma educação para se tornar pessoa. A gente aprende tudo para ser cidadão. A gente não aprende nada para ser pessoa. A gente não aprende nada, sobretudo, para ser pessoa integral e, portanto, santo. A educação verdadeira deveria ser uma educação que nos leva a buscar a santidade. Ou, dizendo em outras palavras, para aqueles que não são cristãos, não têm nenhum envolvimento com uma experiência religiosa, dizer, tornar-se plenamente pessoa. Tornar-se plenamente investido da verdade reconhecida e, por isso mesmo, caminhando o mais constantemente em direção ao eixo, ao axos, e por isso tornando-se digno. Pessoal, vocês perceberam todo o caminho que a gente fez? Devemos nos tornar axioma, devemos tornar-nos evidência, certeza de que a verdade ela existe. E não porque eu tenho um montão de palavras bonitinhas na ponta da boca. E não porque eu sou um erudito. E não porque eu tenho um domínio intelectual XYZ. Dane-se o domínio intelectual. A intelectualidade não é para todo mundo. É preciso haver, sim, e poucos homens e mulheres cultos. É preciso haver, sim,
poucos. A gente acha que todo mundo tem que ter algum tipo de opinião válida. A nossa cultura é essa cultura da opinião, essa cultura da doxologia, do dizer só, de acreditar que toda opinião que você tem ela é válida. Não, não é válida porra nenhuma. Aprenda a escutar, aprenda a ter pessoas para quem olhar, e que não sejam quaisquer pessoas, que sejam axiomas, que sejam efetivamente mestres, ou melhor dizendo, educadores, porque mestre é só um. Aprenda a ter para quem olhar. E quem sabe você pode vir a se tornar um educador. Até que isso aconteça, enquanto você ficar vomitando as suas opiniões, você é um escravo trancado no fundo da caverna, nada mais, nada menos que você faz da tua vida do que ficar vomitando um monte de bolhas de sabão acerca de sombras, acerca de hipóteses. E você não se casa com pessoas, você se casa com hipóteses. E você não se relaciona com pessoas, você se relaciona com teorias. E você não aprende porra nenhuma. Você aprende só um monte de medidas. E você acha que você está fazendo alguma coisa. E maldito o psicólogo, maldito o profissional e, sobretudo, o psicólogo que se acha detentor de medidas que deem conta da enormidade que é a pessoa humana. Maldito seja! Maldito seja! Sobretudo porque esse desgraçado que faz isso não faz a menor ideia do que é a pessoa humana. Olha o buraco no qual a gente se encontra, não apenas do ponto de vista profissional, digo isso para aqueles que são psicólogos como eu, mas olha o buraco cultural no qual a gente se encontra. Um buraco terrível, do qual a única maneira da gente sair, pessoal, não é fazendo panelaço na janela. A única maneira da gente sair é aceitar o tremendo sacrifício que é largar as correntes da tua maldita opinião vazia e enfrentar o drama de conhecer a verdade. É largar as correntes daquilo que você tem na tua cabeça, oca, vazia, e enfrentar o que está lá fora. E enfrentar humildemente que a verdade não será aquilo que você mede. A verdade é aquilo que te alcança, que se revela para você. Porque você está profundamente interessado nela. Porque você bate em todas as portas. Porque você pede, como um mendigo, constantemente, verdade se mostra. Verdade se mostra. Verdade se revele. Aqui você começa a se tornar pessoa. Até que isso aconteça, você é um soberbo escravo. Um soberbo escravo. Mas pensa que coisa maluca. Pensa que coisa maluca. Que a gente se ensoberbeça da nossa escravidão. Puta que o pariu. Que a gente se ensoberbeça da nossa escravidão. E pessoal, não se engane, não acha que é você que está aqui assistindo essa live só que é o soberbo da escravidão. A universidade brasileira, e falo da universidade brasileira para dizer só dela, porque eu digo que toda a universidade do Ocidente hoje está muito marcada por isso, mas eu consigo dizer da universidade brasileira. A universidade, a instituição universidade no Brasil se transformou numa caverna de Platão, dominada por um monte de escravos presos às bolas de ferro pesadíssimas das suas teorias, dos seus enquadres conceituais, das suas hipóteses. E de lá de dentro não sai ninguém. Não se engane. De lá de dentro não sai ninguém. Todo o que lá entra, lá permanece. Cada vez menos a gente encontra, cada vez menos. E eu desafio vocês. Cada vez menos a gente encontra dentro da universidade educadores de fato. Eu desafio vocês a olhar para a Universidade Nacional, a Universidade Brasileira hoje, e apontar um educador. A gente fica totalmente preso. Desafio vocês a ver por que pessoal, pensa,
Um país como o nosso, nós não temos um único prêmio Nobel. Por quê? E olha que eu não estou querendo com isso dizer que um prêmio Nobel seja uma pessoa, um melhor educador. Tá? Não quero dizer com isso. Quero mostrar o tanto que a gente está longe, léguas, de qualquer coisa que se pareça com uma educação e com efetivamente uma construção de conhecimento que talvez pudesse ser um tipo de conhecimento técnico, de peso, de qualidade, com um impacto de bem comum, que talvez é aquilo que hoje a universidade acabou se tornando. A gente não tem nem isto. A gente não tem nem isto. Tudo que a gente tem é um bando de gente medíocre que sobe nas suas cátedras e fica vomitando as bolhas de sabão de suas teorias e de seus enquadros teóricos, como se tudo isso aqui fosse a palavra final sobre a verdade, sobre a realidade. E na psicologia é uma tristeza sem tamanho, porque aqueles homens e aquelas mulheres que lá saem serão, infelizmente, psicagogos. Eu não consigo nem dizer um nome para isso. Porque no fundo, eles vão prender o camarada nas suas neuroses. Eles vão prender o camarada nas suas feridinhas afetivas. Eles vão prender o camarada nos seus traumas, no seu conjunto de comportamentos disfuncionais. E assim vai. Por isso é muito importante que a gente compreenda uma coisa. A dignidade da tua pessoa, meu amigo, minha amiga, a dignidade da tua pessoa está no você começar a reconhecer a verdade revelada para você, se deixar vestir por ela e tornar-se axioma. Se você não se tornar um axioma, você é só, no máximo, um chihuahua. Na melhor das hipóteses, um chihuahua. Quanto mais uma pessoa se torna pessoa, tanto mais ela se torna a evidência da terra prometida. A evidência, pasme, de Deus. Se você, sobretudo você que é profissional de psicologia, se você não é evidência de Deus para o teu cliente, você é um bosta. Você é um bosta. Ok? Não tem outra palavra. Se você não é para o teu cliente a evidência de Deus, se você não é para o teu cliente a certeza da terra prometida, você é um bosta. Repense o lugar que você está ocupando como profissional. Repense e muito o lugar que você está ocupando. Se você não fizer já o trabalho de se tornar aquele que gira em torno do eixo que é o único eixo fundamental da existência humana, que é o tornar-se pessoa, é melhor você rasgar a porra do teu diploma e ir vender chup-chup na praia. Você vai ganhar mais. Que pelo menos você não vai pro quinto dos infernos no final da sua vida. Pelo menos você não vai pro quinto dos infernos. Basta. A gente se vê semana que vem. Tchau. Não vou responder pergunta nenhuma hoje. Fique com Deus, pessoal. Obrigado!